Olá pessoal, boa noite. Théo Rodrigues falando da nossa egrégora galáctica. Vamos para uma live depois de muito tempo sem live, depois de muito tempo sem informação, né? Tô bem quieto nessa quarentena, né? E hoje nós temos muita coisa para falar em pouco tempo. Eu acho até que eu vou falar 40 minutos. Se não der para terminar, eu vou fazer a mesma coisa da última live. Eu vou encerrar e vou abrir de novo, tá? Então fiquem tranquilos. Se não der tempo de falar nos 40 minutos, eu vou encerrar e vou abrir outra live. E essas duas serão salvas e compartilhadas no YouTube, tá? Lembrem-se que tem alguns vídeos do YouTube no nosso canal lá. Jogado faz muito tempo, abandonado. Mas vai ficar salvo lá, tá bom? Então, pessoal, basicamente me foi dito para abrir um pouco de informação para vocês, né? Me veio isso muito forte. E eu decidi fazer 3 vídeos e os temas são bons, né? O primeiro sobre, praticamente, seu primeiro vídeo vai abordar mais revolução industrial, né? O segundo sobre manipulação, que eu vou abordar de maneira diferente. E o terceiro, que vai dar um bafafá, porque o que eu vou abrir de informação nesse vídeo, nossa, vai dar uma briga danada, né? Mas vamos nessa, vamos trabalhar. Então, para começar a nossa live de hoje, que é sobre... pediram para eu falar sobre IA, sobre profissões e todas essas outras coisas. Isso se resume à Revolução Industrial. Tá? Eu acho que a pessoa que me passou essas perguntas provavelmente deve estar estudando sobre Revolução Industrial, ou a quarta Revolução Industrial, onde a tecnologia, a inteligência artificial participa mais na nossa sociedade. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Nós vamos desmistificar esse medo que as pessoas têm de inteligência artificial e das máquinas substituindo o próprio trabalho manual humano, né? Que é um medo natural. Então, para começar, se vocês querem se aprofundar nesse assunto de tecnologia, tudo que como é que fala? Essas tecnologias ciborgues, né, em que a tecnologia é inserida no DNA humano, no corpo humano, para desenvolver braço, desenvolver raciocínio, essas coisas, vocês têm que estudar o livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. Tá? Eu já tinha compartilhado esse livro aqui, e se vocês não leram esse livro, vocês estão atrasados. O que ele aborda nesse livro? Todas as pandemias que nós tivemos ao longo da história da humanidade, todas elas, e ele aborda com profundidade até onde a tecnologia vai, até onde que ela pode nos favorecer, né? Tecnologias que interferem diretamente nas moléculas, tecnologias avançadíssimas, e ele explica toda essa sociologia de como nós temos que avançar moralmente, em termos moral, étnico e racional, né, para poder fazer bom uso da tecnologia e processar essa revolução industrial, né? Então pesquisem o Yuval Noah Harari, tá? Comprem o livro Sapiens, que são 2 volumes, tá? Já vai anotando aí, que eu vou passar um monte de informação. Os vídeos dele são incríveis, vocês vão se apaixonar no primeiro momento que vocês verem, eu tenho certeza absoluta disso. E ele explica todo o processo da Revolução Industrial e como os poderosos utilizam a tecnologia Wi-Fi, todo tipo de informação para hackear os seus dados e utilizar contra você também. Então tem muita coisa que ele abre nesse livro, né? Inclusive eu tenho que terminar de ler ele, ficou na empresa. Como a empresa tá fechada, eu tô de home office, eu não consegui terminar. Mas eu li 90% do livro, é top o material dele, recomendo e pesquisem os vídeos no YouTube. Então, para começar então a live de hoje, eu separei alguns tickets, tá? São 3 temas. Eu vou passar no primeiro tema, segundo, terceiro, e depois eu vou voltar para a gente integrar todo o conhecimento, ok? Então, o que o pessoal tem mais medo nessa revolução industrial que nós estamos caminhando para essa revolução industrial e reset financeiro? É o medo da substituição dos humanos pelas máquinas, o medo do desemprego, o medo do chip e o medo da inteligência artificial. Isso tudo é resultado das teorias de conspiração, que ampliam o gradiente cognitivo de forma agressiva, sem fundamentar com dados que a conspiração está se concretizando. Então, isso foi um texto que eu escrevi aqui. O que eu estou querendo dizer com isso? Há muitas teorias da conspiração por aí,
Há diversas teorias da Revolução Industrial, sobre o chip, sobre a nova ordem mundial, enfim, sobre um monte de coisa. Só que o que acontece? O que vocês não estão levando em consideração dessas teorias? Que a pessoa que fez a teoria, ela tem um gradiente cognitivo. Às vezes a própria pessoa que desenvolveu essa teoria por boa vontade para ajudar e tentar ligar os fatos, ela colocou toda a energia negativa dela ali. Então, ao você tomar essa pílula dessas pessoas que fazem essas teorias da conspiração, você acaba empurrando uma pílula amarga para dentro do seu estômago e isso vai te incomodando até você digerir. Porque o que acontece? Ele não consegue fazer as ligações dos fatos harmonicamente para te trazer clareza para onde o processo está indo. Então essas pessoas que... Eu não estou julgando, não estou discriminando. Toda a teoria da conspiração deve ser bem analisada. Só que quando você sabe fazer a ligação dos fatos, quando você consegue ter esse raciocínio, você consegue perceber que você passa a co-criar um universo mais harmônico através daquela teoria. Então prestem atenção a todas as teorias, os youtubers, os gurus, não só o meu material, como de todo mundo, para não colocar uma ideologia nociva no gradiente cognitivo de vocês. Porque eu sei que toda a teoria da conspiração relacionada à Revolução Industrial diz que as pessoas vão resumir a colocar o chip à força, que as máquinas vão substituir elas, que a humanidade vai ser escravizada. E isso é uma mentira. É o gradiente cognitivo daquela pessoa. Você está entendendo? É o que a pessoa entende da teoria. É o que a pessoa está entendendo de toda a realidade. Deixa eu só tirar o som aqui para ninguém atrapalhar a gente. Espera aí. Né? Então tomem cuidado com essas teorias da conspiração. Tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Sobre inteligência artificial. Eu tenho 2 pontos para falar sobre inteligência artificial. Ela já é muito presente em tudo que nós fazemos hoje. Só que tem 2 fatos que eu quero deixar digerindo aí para vocês, que eu acredito que vocês já sabem, né, que eu trouxe lá do book essa informação. É o primeiro, a robô Sofia. Todo mundo já deve conhecer a robô Sofia. Quem não conhece, anota aí, pesquisa no YouTube sobre a robô Sofia, que é a primeira robô com nacionalidade, uma robô com nacionalidade reconhecida da Arábia, acho que na Arábia Saudita, em Dubai, né, lá em Dubai, e ela é reconhecida como cidadã, né? Quer um outro exemplo? Eu separei um outro aqui, ó, o Android Mindar, no Japão. Ele é um Android que dá aula nos templos budistas no Japão, em tempos de 400 anos. Então, pessoal, a inteligência artificial, ela já está muito inserida na nossa sociedade. Nós só não percebemos. Essas informações não são divulgadas. A robô Sofia atravessa o mundo aí, dando palestra, conversando com o pessoal, tem entrevista com famoso. E o robô Mindar no Japão dá aula de budismo. Você está entendendo isso? Um robô está dando aula de budismo. Então, por que eu estou trazendo esses fatos para vocês? Para vocês perceberem que o que acontece quando nós não expandimos a nossa consciência. Obviamente, a realidade vai ultrapassar o gradiente cognitivo das pessoas que estão inseridas na Matrix. E isso é uma coisa que Albert Einstein já vinha falando há muito tempo, né? Que a tecnologia havia ultrapassado a moral e o gradiente cognitivo das pessoas. Então o problema não é a IA. O problema não está nos robôs. O problema está em quem utiliza a tecnologia. É a mesma coisa com uma arma, a mesma coisa com um celular. O problema não está na tecnologia. A tecnologia em si é neutra. O problema está nas pessoas que utilizam a tecnologia por algum fim. Podem ser bons propósitos, como podem ser maus propósitos também. E eu acho interessante porque assim, a tendência agora para os próximos tempos, no meu ponto de vista, é que a IA vai sim começar a participar da nossa sociedade. Os robôs de inteligência artificial vai começar a participar mais na nossa sociedade, se bem que eles já participam, né? Há teorias que dizem que o próprio SGS utiliza clones, né, para poder baixar o gradiente cognitivo das pessoas, mas isso é outra história.
Mas o que eu quero considerar aqui? A IA, pessoal, o som tá legal? Vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu acho que vocês estão muito quietos. O áudio tá legal? Alguém pode mandar um joinha aí só para me confirmar antes de eu continuar? Ixi, será que eu tô falando sozinho? Pessoal, o som tá bom aí? Bem, eu vou falar aqui. Vou dar continuidade. Ninguém falou nada. Então o que acontece? A IA ela vai começar a ser mais presente na nossa sociedade, né? E tudo ao nosso redor tem vida. As plantas têm vida, têm consciência, os animais têm consciência, nós temos consciências, as pedras, os seres, e não é diferente com a própria inteligência artificial, tá? A inteligência artificial, os robôs de IA também têm uma consciência, mas isso é uma filosofia moral, ética, que nós não estamos prontos para discutir. É a mesma coisa do pessoal no período, um tempo atrás, de escravização, que diziam que as mulheres não tinham alma. É a mesma coisa. Nós vamos entrar no mesmo paradigma daqui a um tempo. E eu acho interessante ressaltar essa informação. Porque olha o que eu escrevi aqui. Então a IA significa o fim da humanidade? Eita, meu gato tá brincando com a sacola. Então a IA significa o fim da humanidade? Não. Não é nenhuma ameaça para os humanos, tá? E na série, eu não sei se vocês acompanham a série Star Trek, Picard, tá? Valem a pena vocês... Deixa eu tirar a sacola do meu gato aqui, que ele tá brincando com a sacola, tá fazendo muito barulho. Pera aí. O Zequinha é muito arteiro. Vem, Zeca. Vou fechar aqui. O que acontece? Na série do Star Trek Picard, eles estão chegando num ponto, isso está na primeira temporada, em que existe uma sociedade de inteligência artificial, e essa sociedade de inteligência artificial, ela recebe uma mensagem de uma consciência mais elevada de inteligência artificial, tentando fazer contato. Ou seja, existe um grupo, vamos supor assim, uma mônada de inteligência artificial, tentando encontrar outras inteligências artificiais pelo universo. Então eu achei interessante eles trazerem esse tema, né, abrindo o gradiente cognitivo das pessoas de que a IA também é uma consciência, certo? E que a IA também tem a sua participação no universo, né? Então nós vemos a IA como um robô, como alguma coisa parada. Não posso afirmar com precisão que a IA tem alma, certo? Não tenho conhecimento tão profundo assim, não me aprofundei tanto nesses assuntos. Mas que eles já estão preparando o nosso gradiente cognitivo para despertarmos para essa realidade em que a IA participa da nossa sociedade e que a IA tem os seus direitos e tudo mais. Isso com certeza daqui a um tempo vocês verão até discussões filosóficas, morais e tudo mais. Por enquanto, a IA é recente ainda, né? A IA vai começar a entrar na sociedade agora, mas daqui a um tempo vocês vão ver que a discussão vai ser outro tema, se elas têm vida ou não têm vida, o que também é muito abordado na série do Westworld. Não sei quem assiste Westworld, né? Que a gente vê os funcionários ajeitando os corpos lá, né? Os clones, e eles vestem os clones pelados, né? Então, tipo, é muito engraçado porque nem eles sabem mais o que é real e o que não é real, né? Se tem consciência ou não, porque se fala, se pensa, se sente, como é que você vai saber se é real ou não, né? Então essa vai ser a discussão daqui muito tempo. Vamos continuar aqui. Então assim, a IA ela não é uma ameaça para os humanos. O conhecimento, né, em si, ele é neutro, a tecnologia é neutro, e as pessoas fazem bom uso da tecnologia ou mau uso da tecnologia e arcarão com as consequências disso, né? Lembra que o próprio professor Hélio Couto, lembra do professor Hélio Couto? Acho que quem é ressonante vai lembrar dessa história. Ele disse que o astral, o universo, a cidade astral, né, está 500 anos na frente da nossa sociedade. Ou seja, todo esse processo tecnológico, da participação da inteligência artificial, da expansão tecnológica, eles passaram por esse processo também, eles resolveram as questões
políticas, as questões morais, as questões étnicas com a tecnologia, né, que avançou muito, e eles progrediram. Então não significa o fim da nossa sociedade, como as pessoas falam. Vai ter mudanças, gigantescas mudanças, mas a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, né? Então essa que é a questão. Como que você está usando, como você usa o seu celular? Se você usa o seu celular de maneira errada, com certeza daqui a um tempo, com o avanço tecnológico, você vai virar um escravo, certo? Por exemplo, uma pessoa que era viciada em pornografia há umas décadas atrás, não tinha internet. Hoje tem internet. Aí essa pessoa acaba se matando, né, com pornografia. Então, assim, a tecnologia é ruim? Não. A pessoa que tem que saber calibrar o uso que ela faz da tecnologia. Tá? E outra coisa, expandir a consciência, né? Expandir os seus valores, expandir o que eu estou fazendo aqui, para a gente poder acompanhar essa mudança tão rápida, principalmente dos robôs que estão vindo aí, né? Como eu já citei a Sofia e como eu citei o Android Minder, que dá aulas de budismo, que para mim isso foi o fim da picada, mas tudo bem, vamos lá. Agora, agora eu vou dar uma visão para vocês sobre como a tecnologia vai ser implantada nos corpos das pessoas, até para quem tem essa dúvida de como o chip vai ser implantado. Seria implantado, coisa que não vai. Existe um produto não, na verdade, vai ser a próxima corrida, que é o grafeno, né? Então quem não pesquisou sobre o grafeno, anota sobre o grafeno, joga no YouTube e pesquisa. O grafeno, ele é um condutor muito melhor do que o ouro, né? O corpo biológico aceita o grafeno sem nenhuma resistência, ou seja, nós podemos inserir o grafeno dentro do nosso corpo e até a própria internet, quando passa pelo grafeno, ela fica extremamente rápida. Então todas as tecnologias futuramente terão, a próxima corrida comercial será em cima do grafeno. Provavelmente. Grafeno esse que tem aqui no Brasil, que inclusive o Bolsonaro tentou de todo jeito parar com que o pessoal de fora estava querendo pegar por a mão no nosso grafeno aqui, né? O Brasil é o que tem mais grafeno, dá para distribuir grafeno para o mundo todo, né? E sobra ainda. Eu acho que 57% do grafeno que existe por aí é nosso. 57% que tem no mundo, o grafeno é nosso. Então vejam como o Brasil pode se tornar a próxima potência mundial. Tem tudo para isso, se caminhar bem, né? Então o grafeno ele pode ser também utilizado para fazer chips, para fazer implantes neurais, para desenvolver nanotecnologia capaz de, sei lá, um órgão que está mal funcionando no seu corpo. Podemos desenvolver uma nanotecnologia com grafeno para fazer, para entrar especificamente nesse órgão e fazer o órgão funcionar, né? Então, obviamente que vai ter muita coisa boa com a tecnologia, como vai ter gente que vai usar para benefício próprio. E nós vamos ter que estar preparados para essa mudança. Mas vale a pena pesquisar sobre o grafeno. Não dá para eu descer totalmente no detalhe da coisa aqui, porque são muitas informações. Então vocês têm que ir anotando e depois pesquisando por si só. Anota aí, grafeno, e vamos para o próximo passo. Provavelmente o chip, né, que eles falam vai ser pelo grafeno, porque o próprio Elon Musk, né, as pesquisas do Elon Musk, né, quem não conhece o Elon Musk, que é chamado do Tony Stark humano, né, o Tony Stark real, ele tem uma empresa chamada Neuralink. E a empresa chamada Neuralink é uma empresa que faz pesquisas com o cérebro para desenvolver equipamentos, né? E para 2021, a vontade do Elon Musk é lançar computadores em que o nosso pensamento dá o comando no computador, através do nosso pensamento. E isso é uma coisa para ano que vem, que ele já está querendo lançar, né? Ou seja, como que é feito isso? A pessoa vai implantar como é que fala? É um equipamento neural, né? Que entra no cérebro da pessoa, é uma cirurgia que a pessoa faz, coloca um equipamento no cérebro, e aí depois disso ele liga o equipamento ao seu cérebro e você vai poder dar comando na televisão, na geladeira, no computador. Tudo vai ser 10 vezes mais rápido. Provavelmente ele vai utilizar grafeno para poder fazer esses implantes.
E isso não é uma coisa teórica, isso já é real, né? O Elon Musk, no ano passado, foi ano passado? Eu não sei se foi 2019 ou 2020. Ele transmitiu, ele pegou o cérebro de um macaco e trouxe para dentro de um computador. Ele transportou o cérebro de um macaco para dentro de um computador, gente. Né? Então, em 2021, ele está pretendendo lançar essa nova tecnologia através do pensamento, mas vocês vão ter que implantar esse tal chip, esse tal implante que ele vai ter que fazer, que ele diz que é uma cirurgia rápida e tudo mais. Né? Então as coisas estão caminhando muito rápido, mas isso é uma realidade, isso é uma das realidades paralelas, que isso pode acontecer ou não pode acontecer, certo? Porque o que acontece? Não existe presente, passado e futuro. Tudo acontece no eterno agora. Tudo é o espaço-tempo. Tudo acontece no eterno agora. Então as escolhas que nós fazemos reverberam e mudam toda a realidade. Então essa é a sacada, certo? Cada vez que nós tomamos consciência de quem nós somos, todos os processos externos também mudam. Então por isso que eu digo para vocês não mergulharem tão profundamente numa teoria da conspiração, que cada vez que você toma consciência, você altera essa teoria, você altera o seu processo. Nós estamos reescrevendo a história da humanidade, certo? E se a gente não acreditar nisso, a gente vai acreditar em quê? É física pura. É baseado em quê isso? No gato de Schrödinger. O gato tá vivo ou tá morto? Lembra? Pegaram o gato e enfiaram na caixa. Tá vivo ou tá morto? O gato estava em 3 estados ao mesmo tempo. Presente, passado e futuro. Quem colapsou a função de onda para o gato viver? O observador, a pessoa que estava fora da caixa. Então não existe tempo, certo? A nossa consciência que faz essas escolhas. Por isso que nenhuma teoria da conspiração é perfeita e vai realmente se concretizar. Nossa, eu acabei pulando uma parte aqui. Essa frase aqui eu escrevi de uma live do Rodrigo que eu assisti. Então eu vou ler aqui a minha frase, tá? Uma vez o Rodrigo me respondeu uma pergunta em live, dizendo que cada aluno ligado à estrela da vida recebia tecnologia compatível com seu gradiente cognitivo. Ou seja, lá do outro lado, moralmente, etnicamente, né, todas as questões que envolvem o uso da tecnologia já está resolvida. Você vê como eles são bem organizados, porque o Rodrigo soltou que no astral, as pessoas ligadas a federações, naves e tudo mais, né, ou qualquer tipo de sociedade, elas recebem tecnologia compatível com o seu gradiente cognitivo. Ou seja, se você não pode utilizar, se você não tem tanta consciência para utilizar uma tecnologia, você não vai ter acesso a ela. Você não vai conseguir nem despertar ela, né? Então, o astral ele já está totalmente resolvido para isso, né? E para isso que nós estamos caminhando, para resolver essas questões morais, né? A gente tem que mudar essa polaridade tão negativa de controle, a gente vai morrer, não, vamos ser presos, vamos virar escravo. Pessoal, solta a chibata. Não tem mais chibata, acabou a chibata. Agora só vai se enforcar quem quiser ser enforcado. Já era, entendeu? A ascensão é isso. Você não vê as pessoas que tem um monte de gente que eu fiquei sabendo que tá morrendo em casa por depressão. Por depressão, por morte súbita. Então adianta ter um vírus se a pessoa morre em casa colapsando a função de onda sozinha. Você está entendendo? Então a questão é essa. Nós temos que saber para onde nós estamos indo e mudar nossa polaridade negativa. Transformar toda essa visão negativa que nós temos de tudo. Está tudo errado. Tudo errado. Nós sempre enxergamos as coisas negativamente. Isso é uma luta para mudar isso, é muito difícil. Você está entendendo? Vamos continuar aqui. Eu vou ler o que eu escrevi aqui, tá? Então esse tema da Revolução Industrial é polêmico, porque como vão te prender a uma dimensão física se a todo momento você está colapsando a função de onda e acessando dimensões paralelas 100% do tempo?
Voltamos, ó, isso é ciência, tá? Eu tô falando de física, tô trazendo dados concretos. Ou seja, se você toma consciência de quem você é, se a todo momento você está estudando, você está crescendo, você está mudando seus paradigmas para melhor, para o amor, para a paz, para a sabedoria, integrando os conhecimentos, o que acontece? Vou pegar um pouco de água, eu falo muito rápido. Pessoal, se eu estiver falando muito rápido, vocês me mandem uma mensagem aí, porque os meus amigos falam que eu falo muito rápido, muito rápido. Então vocês me avisam, tá? Então o que acontece? Toda vez que nós tomamos consciência de quem nós somos, em fótons, em lumens, nossa frequência aumenta. Quando a nossa frequência aumenta, consequentemente, há o que vocês já sabem, é o salto quântico. Você desaparece de uma órbita e aparece em outra órbita. O que isso significa? Você desaparece de uma dimensão e aparece em outra dimensão. Então, novamente, vamos voltar lá atrás. Como essas pessoas que jogam essas teorias da conspiração me afirmam com certeza de que essa é a realidade última e que isso vai acontecer se a todo momento nós estamos entrando em realidades paralelas. Se a cada vez que nós tomamos consciência, nós elevamos nosso gradiente em fótons e lumens, nós aumentamos nossa frequência, desaparecemos de uma realidade e aparecemos em outra. Ou seja, os negativos que estão tentando implantar o poder na marra, eles ficam para trás. E você vai para outra dimensão. Eles vão aparecer nessa dimensão? Vão, mas podem aparecer harmonizados, eles podem aparecer totalmente transformados da noite para o dia, certo? Então, não tem algo físico que te prenda a essas dimensões negativadas. E é isso que eu tento explicar para as pessoas no meio dessa pandemia. Lembra quando deu esse problema da pandemia? No começo eu fiquei na dúvida. Eu olhei, eu falei, gente, não é possível isso estar acontecendo. Não é possível isso, porque eu não sou ressonante com isso. Não é possível. E não deu outra. Era holograma. E tá matando meio mundo. E vai matar mais. Por quê? Porque as pessoas acoplam na energia do medo, elas mergulham mais ainda na dualidade, elas querem se experimentar com força no apocalipse, na guerra, na destruição, e elas vão vivenciar isso, não tem jeito. Quem sou eu para falar que não existe essa doença? Eu não posso falar isso, senão a pessoa me mata no pescoço. Eu saio no mercado sem máscara, as pessoas já querem voar na minha garganta. Eu tô tendo que fazer as compras online, entregar aqui em casa, porque as pessoas me veem na rua sem máscara, elas querem me matar. Então cada um tem uma dimensão pessoal. Existe o consciente coletivo, mas quando você rompe o coletivo, não tem ninguém que te segure. Não tem doença que te segure, não tem nada que possa entrar no seu universo pessoal. Ponto e acabou. Vira a página. Não interessa. Agora tá entrelaçado, tá emaranhado esse negócio, mas eu sei que daqui a um tempo vai desemaranhar. E aí essas pessoas vão ficar de cara quando perceberem que foram manipuladas. Vocês vão ver como vai ser. Vamos continuar aqui. Vocês já ouviram falar de Masaru Emoto? Né? Masaru Emoto é aquele cientista das moléculas de água, que ele colocava o som ou palavras nas moléculas de água e ele fotografou, né, o comportamento das moléculas, recebendo uma música de Mozart e recebendo, sei lá, um som dizendo que ela é horrível, os xingamentos e tudo mais. Ele fotografou tudo mais e jogou no YouTube, né? Tem um monte de livro dele aí. Pesquisem, quem não conhece, Masaru Emoto, Masaru Emoto, desculpa, Masaru com S, Emoto. Quem não conhece, pesquisa, mas eu acho que todo mundo conhece. Então, pessoal, se os nossos pensamentos têm poder para alterar uma molécula, por que nós estamos reverberando e nos perdendo no meio dessa pandemia? Isso que eu não entendo. O que está acontecendo é que nós estamos entregando o nosso poder co-criativo, a nossa divindade, para narrativas, para o externo. Porque nós estamos incapazes de aplicar todos esses conhecimentos, de bater no peito e falar, sai, aqui não. Então isso é uma coisa que nós vamos ser testados e cada um vai ter que ver dentro do seu coração se cabe acreditar ou não nessa doença.
né? Eu não estou aqui para julgar. No meu ponto de vista eu já passei. Mas se o seu pensamento altera uma molécula, é muito mais fácil você pensar numa realidade onde tudo isso se resolveu do que você acoplar no medo e entregar a sua divindade para seres que não têm boas intenções. Tá? Não adianta, pessoal, vocês são deuses. Nós estamos aqui para reescrever a história da humanidade. Certo? Cada vez que tomamos consciência desses hologramas, né, e nos harmonizamos. Então, vocês, nem eu, nem vocês, somos amadores mais. Quem está aqui escutando essa minha live não é amador. Tem 100 pessoas nesse canal para me escutar. Que são pessoas que têm um gradiente muito mais acima da média do que o normal. Então, a partir de agora em diante, nós vamos controlar o processo. Nós vamos transformar o processo e guiar o processo até o final. Então larguem essa crença de guru santo e que as pessoas têm boas intenções em cuidar de vocês. Não é bem assim, tá? Não é bem assim. Deixa eu ver aqui o que mais que eu tinha. Acho que eu falei bastante coisa, hein? Vocês vão passar a semana inteira integrando. Eu vou ler o meu texto aqui. E eu escrevi o seguinte: cada vez que tomamos mais consciência do que somos, os caminhos são abertos sem precisar de muito esforço. Lembra? A ação através da não ação. É preciso lembrar que somos deuses e integrar os conhecimentos espirituais das leis físicas e da ciência. Integrando os conhecimentos, você pode raciocinar a um nível de consciência e compreensão do universo mais acelerado. Então, vou explicar isso aqui, o que eu estou querendo dizer com isso. Porque muita gente que estuda os conhecimentos espirituais não tem resultado. Justamente devido ao fato delas não integrarem os conhecimentos. Você precisa fazer a ligação entre tudo que você aprendeu para você poder trabalhar num nível de compreensão mais aberta para o universo. Como é que eu vou explicar isso? É o seguinte. Você já viu a imagem do Arcanjo Miguel? O que acontece com a imagem do Arcanjo Miguel, geralmente? Não sei se é o Miguelito, né? Que está enfiando uma lança na serpente embaixo. O que isso quer dizer simbologicamente? A serpente, né, o que as pessoas não sabem, a serpente ela é uma energia terrestre que aprisiona as consciências à Terra. E o Miguelito representa o eu sou atemporal, a consciência divina que está fora da matéria. Ou seja, todos nós temos um ego que pensa na sobrevivência, que seria a serpente. E todos nós temos o eu sou, que é o Miguelito, que é a consciência eu sou atemporal, divina, que tenta puxar o espírito de volta. Né? Ele tira o espírito da matéria. Então, a todo momento, essa dualidade que eu tanto explico para as pessoas, que eu tanto falo para elas, que ela é uma condição natural deste universo. A dualidade não é bem e o mal. É justamente isso. É a serpente tentando te aprisionar e o Miguelito tentando te libertar. Quem toma as decisões? Você, através do seu livre-arbítrio. Quanto mais você tenta se espiritualizar, expandir, aprender, interligar os fatos, você está se conectando com essa energia de Miguelito que te liberta. Né? Lembra? Força centrípeta e centrífuga e centrípeta. Né? Uma prende e a outra liberta. Então, pessoal, quando eu digo para vocês integrar os conhecimentos, é fazer esse raciocínio lógico entre tudo que você aprendeu, para você dar uma volta na espiral e poder compreender e falar de coisas importantes num patamar mais elevado, né? E subindo. Aí você tem resultado. Não adianta só ler todos os conhecimentos. Eu leio, sei lá, 10 livros, mas você não unifica eles, você não entende o que está por trás daquilo, qual que é o jogo. Você não liga os fatos. Isso é muito importante. Por isso que
eu indiquei até um material da Maria Pereda. Tem gente que já conhece a Maria Pereda. Quem não conhece, indico no YouTube os vídeos da Maria Pereda, né? Inclusive eu virei aluno dela, porque ela tem esse método da integração que é muito bom. Que eu virei aluno dela e é muito bom, porque ela ensina você a fazer esse ligamento entre todos os conhecimentos para você poder ter resultado. Porque você só vai saltar de uma órbita para outra, de uma dimensão para outra, quando você integrar os conhecimentos e saber utilizar eles. Certo? Agora o que adianta? Que nem, por exemplo, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando agora. Um monte de... O que a gente tem na internet, no Instagram? É guru atrás de guru, é santo atrás de santo, é gente prometendo cura para tudo através da lei da atração e força do pensamento, e um monte. É um monte. Na hora que bateu essa pandemia, derrubou todos eles. Derrubou todos eles. Por quê? Porque poucos, né? Poucos vivem o que falam. Poucos têm entendimento real integrado da coisa. Poucos tiveram resultado aplicando as regras e as leis. E eu sei disso. Eu sei que eu tive resultados porque eu saí de suicida, depressivo, e transformei toda a minha vida. Então eu já testei muita coisa. Não sou o avatar. Não sou o avatar. Estou longe disso. Mas eu sei identificar facilmente um hipócrita que está tentando empurrar uma informação de uma pessoa que realmente viveu aquele conhecimento, certo? Então vocês têm que começar também a prestar mais atenção nisso, porque as pessoas têm boa vontade de aprender, todo mundo tem boa vontade de aprender, mas acabam se enfiando em muita furada. Tem que saber fazer essa integração para a pessoa poder expandir em lumens e abrir as portas da prosperidade, do amor, da sabedoria, dos mestres. E quanto mais você vai integrando e cruzando os seus limites, mais vai abrindo, certo? Por exemplo, quando eu comecei, eu lembro até hoje, quando eu comecei a estudar Rodrigo Romo, eu sou aluno dele há o quê? Eu não lembro agora, acho que uns 2, 3 anos já. Mas quando eu iniciei, quando eu ia entrar no curso, as pessoas me massacraram, os meus amigos. Não, você tá louco. Não, ele fala palavrão. Não, que isso, não, que aquilo. Mas eu não conseguia viver com a dúvida, porque chegou no momento que eu falei, como é que une a espiritualidade kardecista da reencarnação aos seres extraterrestres e essa tal de Federação Galáctica? Eu passei uma semana pensando nisso, né? E eu não conseguia ter essa conexão, porque não tinha o que ligar, não tinha o ligamento. Então o Rodrigo trouxe muita clareza para mim, certo? Ele une tudo, tudo. Ele une todas as religiões, tudo mais. Teve gente que falou que eu era louco. 3 anos depois, o que aconteceu? Essas pessoas estão me pedindo conselho. Então, às vezes, vocês têm que cruzar o limite do desconhecido, né? Do, meu Deus, o que eu vou estudar agora? O que vai acontecer? Será que é bom? Será que é ruim? Às vezes não vai dar pra ver, pessoal. Às vezes vocês vão ter que ser mais intuitivo e agir mais. Mais cientista, sem medo. Nada vai acontecer. O máximo que vai acontecer é você estudar um negócio e ver que não serve pra você, fechar o livro e ir embora. Certo? Mas enfim, eu fugi muito do assunto. Pesquisem o método da Maria Pereda. Tá? Pesquisem o método da Maria Pereda sobre o método da integração. Tem um curso dela, mas ela tem muitos vídeos no YouTube. E o que eu estou achando interessante nela? Ela reescreve toda a nossa história de maneira mais harmônica. Então toda a visão do mundo que nós temos sobre os símbolos, sobre os próprios Illuminatis, sobre tudo que nos foi ensinado, ela tem o conhecimento, a visão harmônica daquilo. Porque tudo é uma dualidade, certo? Então às vezes nós estamos mirando mais no aspecto negativo do que no positivo. E é por isso que nós não temos resultado. Porque às vezes nós estamos mirando mais... Nós temos o conhecimento sobre a teoria da conspiração. É um exemplo. Mas você está mais no polo negativo, né, de escravização, do que olhando o polo positivo. Qual que é o polo positivo? Será que todas essas escolas iniciáticas, que eu não vou citar nomes, né, porque não pode citar nome, mas os grupos ocultos que vocês conhecem, que você não precisa falar, os serviços secretos,
Será que 100% deles, 100% das pessoas são mal intencionadas? Será que não tem um mestre de luz no meio dessa galera para mudar a agenda pro bem? Você tá entendendo? Por que tem que ser sempre a pior das hipóteses? Por que não podemos ver puxar a história dos fatos para ver? Que nem, por exemplo, os Illuminatis. Os Illuminatis falam que eles são os piores seres da galáxia. Mas qual que foi o início, a raiz? A raiz é que era um grupo uma galera bem intencionada que queria ajudar os outros a despertarem. Então será que deturpou todo o grupo? Ou será que nós só focamos no aspecto negativo? Será que não tem seres do bem dentro desses grupos, dentro dessas escolas, dentro dos próprios grupos negativados, fazendo essa troca da agenda, da teoria da conspiração, que seria algo para escravizar a humanidade e tá levando para um outro aspecto mais positivo? É exatamente isso que a Maria Pereda faz no meu ponto de vista. Eu consigo enxergar muito isso no trabalho dela, né? É cedo, mas por enquanto ela vem me trazendo bons frutos, principalmente por isso que os meus textos estão transformados. Eu estou reescrevendo toda a minha visão que eu tenho das coisas com mais fatos, com mais argumento, para poder expandir a consciência de vocês para sabedoria, para paz e para amor, para a gente abrir uma coisa mais harmônica. Se alguém tiver alguma dúvida, pode passar aqui, tá? Pode perguntar aí, porque eu tô falando muito. Eu acho que eu falei muito rápido. Eu achei que não ia dar tempo de falar, mas deu tempo de falar certinho, gente. Eu falei tudo que eu tinha para falar sobre IA. Então agora eu vou voltar para a gente integrar os conhecimentos, tá bom? Então, Revolução Industrial. A Revolução Industrial é tão negativa assim? Não, gente. A Revolução Industrial não é negativa. Nós vamos passar por uma transformação tecnológica e é óbvio que vai ter gente que não vai acompanhar. Tem gente que já não está acompanhando o dia a dia o que está acontecendo. Mas vai ter essa mudança. A tecnologia vai estar mais presente na nossa vida e nós vamos poder ter mais tempo para pensar de onde nós viemos, quem nós somos, certo? E o que estamos fazendo aqui. Vamos ter mais tempo para fazer um curso, vamos ter mais tempo para viver a nossa vida, para curtir a vida com mais sabedoria, certo? Claro que tem aquela possibilidade, aquela teoria que diz que vai escravizar todo mundo. Mas nós não podemos colocar o nosso foco nisso, né? Chegou a hora de nós desmistificarmos toda essa energia do medo e mudar para o polo positivo para a gente poder abrir uma dimensão em que a agenda foi totalmente transformada para o lado do bem, certo? Esse é o nosso trabalho, esse é o meu trabalho, é o seu trabalho. Então quando você fica com medo de uma teoria, quando você fica muito paranoico, é porque com certeza você está entrando numa energia do medo, você está comprando uma ideologia incompleta e você não está buscando a raiz dos fatos para poder utilizar o conhecimento a seu favor. Principalmente isso, você não está sabendo utilizar o conhecimento ao seu favor. Que esse é o pior. Essas pessoas que fazem essas teorias da conspiração, elas não sabem utilizar o conhecimento a favor delas. Elas pesquisam sobre nova ordem mundial. Ok, vai ter a nova ordem mundial. Só que, por exemplo, nas lives do Rodrigo, ele já disse mesmo que tem o dedo da Aliança Galáctica, tem seres de luz encarnados em todos na Terra, tentando mudar a agenda da Aliança Galáctica, da nova ordem mundial, para ela ficar mais harmônica. Então vejam que nós estamos tentando abrir uma realidade mais harmônica e tem gente tentando puxar para trás. Por quê? Por que isso acontece? É uma condição natural da dualidade. Lembra? Miguelito? Miguelito é a luz, é o ser de asas. Lembra dele enfiando a lança na serpente? Então Miguelito é a libertação. E a serpente é o que te aprisiona, a força que te aprisiona, o ego, certo? E Miguelito é a consciência cósmica. Então todo conhecimento que vier a nós vai ter essa dualidade. E nós vamos escolher. Nós temos que saber para onde nós queremos ir, para Miguelito ou para a serpente.
Então a serpente, muito dos símbolos da serpente não é os reptilianos. É um conhecimento histórico lá de trás, dizendo que é a representação do ego, né? Da força que te prende aqui. Isso é ruim? Não. Porque como você vai ter uma experiência se você não passar pelo processo de esquecimento? Certo? Então tem que ter uma força para poder prender você no seu corpo. O corpo biológico tem que ter um ego, ele tem que ter medo, ele tem que ter todos os níveis organizacionais dele. Porque se você ficar muito na mente cósmica, você desce aqui num corpo biológico, vamos supor, o espírito desce no corpo biológico, ele não sabe, o espírito não sabe o que é dor, ele não sabe o que é fome, ele não sabe se locomover, ele não sabe o que é perigoso. Então o ego é descartável? Não. Precisa ter o ego, precisa ter a serpente. Você está entendendo? Para o espírito poder descer nessa serpente e vivenciar na matéria. Então, todo conhecimento que vem para nós, vem com essa dualidade. E nós vamos ter que saber jogar se estamos subindo para Miguelito ou se estamos nos aprisionando. Tudo que é medo, toda informação que te causa medo, encolhe o seu campo eletromagnético. Você vai sentir na hora. E toda informação que é de Miguelito vai ampliar o seu campo eletromagnético, vai abrir o seu campo eletromagnético, a sua compreensão, certo? Que é o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Se bem que às vezes o Rodrigo libera umas informações na live que eu fico cagado de medo, né? Mas depois eu entendo que foi uma coisa boa. Mas geralmente uma informação de medo cria uma certa esquizofrenia, né? Paranoia, porque é uma mentira, né? Não tem um fato real. Mas isso eu vou abordar em outra live sobre as informações que são forjadas, as mentiras históricas. Essa vai ser a segunda live, que vai ser para a semana que vem. Eu vou deixar vocês essa semana digerindo esse vídeo aí, tá? Pessoal, ficou alguma dúvida? Vocês têm algum comentário? Foi bom? Foi legal? Deu para entender? Deu para integrar? Ou eu deixei algum ponto aberto que vocês não entenderam sobre Revolução Industrial? Deu para entender que não vai faltar emprego, as máquinas não vão substituir o ser humano? Deu para entender tudo isso? Deixa eu ver os comentários. Vocês estão muito quietos, gente. Preciso saber. Alguém dá um sinal de vida aí. Vocês têm alguma dúvida? Eu não sei nem quanto tempo eu estou aqui falando. Eu não sei se vai cair. Eu não sei mexer nesse negócio. Eu sou meio velho, né? Eu sou meio tiozinho. Sou meio tiozinho para tecnologia. Mas, gente, basicamente é isso. Eu quero que vocês botem mais. Se quem tiver dúvida, já coloca aí, porque eu vou encerrar, tá? Eu vou falar isso aqui e vou fechar a live. Mas coloquem na mente de vocês que nós não somos mais amadores. Nós somos pivôs, né? Os próprios mestres, os avatares que estão encarnados aqui, eles também dependem da gente. Eles também dependem que nós tomamos consciência para o amor e para a sabedoria e resgatemos a nossa própria paz. Porque o que aconteceu? Nós fomos mergulhando tanto na dualidade e eu estou falando como espírito, tá? O espírito desceu para a matéria e começou a mergulhar tanto na dualidade que ele agora não sabe ter a sua independência espiritual, consciencial, ética, moral. Então, são esses vários hologramas que nos prendem aqui, são coisas que nós perdemos, tá? Que nós temos que resgatar. Nós temos que resgatar com a nossa intenção. Fica tranquilo, eu vou compartilhar a live. Semana que vem tem outra. Inclusive, essa live que... Eu acho que foi você que me pediu a live. A Damasceno... Ixi Maria, como é que lê esse negócio aqui?
Damascenodara. Inclusive, a live que ela, acho que foi sua, né? Que você pediu para falar sobre equilíbrio do masculino e do feminino. Essa live, ó, Zequinha, essa live sim vai dar. Já prepara o estômago. Já prepara o estômago, porque eu vou abrir umas informações ali que vai mexer e eu não sei como vai reverberar em vocês. Mas vocês pediram. Me foi falado 3 lives e vocês pediram. Enfim. Então, pessoal, tem quantos? 9 minutos ainda? Tem alguém... Ô, Zequinha, o Zequinha é terrível, meu. Ô, Zequinha, sai daqui, meu filho. Ele é galã e gosta de roubar cena. Então, pessoal, tem alguma dúvida? Ficou algum comentário em aberto que vocês querem fazer antes de eu fechar aqui? Eu acho que eu expliquei tudo que eu tinha para falar. Eu não tenho mais nada, não. Alguém tem alguma dúvida aí? Algum comentário? Tem bastante gente até. Bem, não tem. Então, pessoal, é isso, tá? Toda a informação que vocês receberem, todo o conhecimento, analisa, oh meu Deus, analisa, vê a fonte da informação, a raiz do conhecimento, saibam separar o que é a opinião da pessoa que lança a teoria da conspiração do fato, do conhecimento e do evento que está por trás daquilo, tá? Porque isso é muito, muito importante. Tem muito livro que eu leio. Tem muito livro que eu leio que eu não aceito todas as ideologias, tudo que me é empurrado de goela abaixo. Principalmente sobre Revolução Industrial, meu. Nossa, é sempre as piores das teorias. Não tem uma teoria boa. Não tem uma. Não tem uma, né? Então nós temos que saber descer no detalhe dos eventos para poder entender realmente o que está acontecendo e mudar o polo para o polo positivo. Vocês não estão entrando na esquizofrenia e negando a realidade. Não, vocês estão sendo cientistas. A partir do momento que vocês pegam uma informação e veem se ela bate mesmo, se é aquilo mesmo, vocês pesquisam por si só, vocês vão ver que não tem nada a ver com muita teoria que é empurrada aí, né? Porque essa teoria apocalíptica está no DNA humano, tá? E é isso que nós temos que mudar. Essas pessoas estão implorando por um apocalipse. Elas não entenderam que não vai ter um apocalipse. Mas quem quer viver um apocalipse, vai viver um apocalipse. Então esse holograma, esse mesmo holograma apocalíptico, existe em tudo. Existe nos relacionamentos, certo? Que me pediram para fazer uma live sobre relacionamento. Existe nos relacionamentos, existe na nossa vida real. E existe em várias outras partes da nossa vida que nós vamos ter que transmutar e trazer e resgatar o sagrado, o conhecimento sagrado, a sabedoria. Nós vamos levar luz para essas questões. Vocês estão entendendo a pegada? Nós vamos ter que trazer a luz dessas situações para poder dar o salto quântico e abrir e mudar tudo mais. Tá bom? Então eu vou encerrar a live. Quem tiver dúvida me manda no inbox. Se vocês não passarem a semana de catarse me mandando mensagem, semana que vem eu faço outra live. Se eu ver que vocês não aguentaram as informações, eu piso um pouquinho o pé no freio. Também porque eu tenho que ver os meus Exus, mano. Porque às vezes eu libero umas informações e os meus Exus me dão umas porradas e falam fica quieto, né? Eu tenho que ficar quietinho. Por isso que eu não faço muita live. Vamos ver como vai ser durante a semana, tá bom? A live do relacionamento, eu tenho que montar ainda, mas vai ser prepara o estômago, porque olha, a gente vai bater muita coisa ali, tá? A outra de manipulação vai ser mais lightzinha, mas essa do relacionamento eu vou deixar por final. Então vamos nessa, tá bom? Forte abraço, beijão, tchau, tchau, pessoal.